pessoal, beleza? Hoje vamos discutir um pouquinho de cálculo diferencial integral 1, em particular, problemas de otimização. Antes de iniciar esse vídeo, compartilha com seus amigos, dê aquele like maroto para nos dar aquela ajuda, para nos dar aquela força. E se você puder, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Você também, se quiser, ative o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, você será avisado, vai ser o primeirão. Então vamos lá, gente. Um retângulo deve ser inscrito em uma semicircunferência de raio 2. Pergunta, qual é a maior área que o retângulo pode ter e quais são as suas dimensões? Então vamos lá, gente, vamos colocar aqui um círculo. Tudo bem que é semicircunferência, a gente já discute isso, beleza? E aqui, ó, nós vamos considerar o nosso eixo X, que é o eixo das abscissas, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, o nosso eixo X. E também aqui nós vamos considerar o nosso eixo Y, ou eixo das ordenadas. E aí nós vamos colocar o nosso retângulo inscrito numa semicircunferência. Aqui é a origem do plano cartesiano, esse raio aqui vale 2, e nós só vamos tomar a parte positiva. Gente, a equação de uma circunferência é x² mais y² igual ao raio ao quadrado, e nesse caso o raio é 2, 2 ao quadrado é 4. Essa equação é quando o seu centro está na origem do plano cartesiano, certo? Então nós temos essa equação aqui. Agora, se você isolar o y, você tem y igual a sua raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Você tem, na verdade, mais ou menos, mas se você tomar apenas a parte positiva, você fica com essa parte aqui, ó. E essa parte negativa você desconsidera. Se você quiser considerar, essa parte seria a negativa. Seria um y2 igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. E essa parte positiva aqui seria o y1 igual a mais a raiz de 4 menos x ao quadrado. Aqui você ia passar como mais ou menos, certo? Beleza, então nós só temos essa parte positiva, ou seja, isso aqui é um gráfico de uma função, onde a lei da função é essa, e nós vamos colocar um retângulo. O retângulo nosso, ele vai ficar aqui, ó, ele está inscrito, vamos deixar ele aqui, ó, por exemplo, tá? Daqui para cá, e aqui nós temos aqui, ó. Então esse aqui seria o nosso retângulo, ele está inscrito na semicircunferência aqui, ó. E a pergunta é, qual é o retângulo de todas as situações possíveis que tem aqui para que tenha maior área? Esse ponto aqui é o nosso X. Ele pode estar mais próximo do 2, ele pode estar mais próximo do 0. Vamos observar isso nessa animação. Aqui, ó, eu coloquei no GeoGebra uma representação para vocês. Se você olhar aqui, ó, eu vou animar para você ver, ó. Então, o meu ponto D aqui embaixo, ele está chegando próximo do 0. E a área está diminuindo, ó, 1.40, 1.00. Uma hora vai ficar 0, que é quando coincide com 0. Aí ele está voltando, ó, voltou a aumentar a área, 2.70, 3, 3.4. Uma hora aqui, ó, 3.9, chegou no 4. E aí começa a diminuir. Opa! Isso aí vai até quando coincide. Opa, foi muito rápido. Então vamos olhar para cá, ó. Quando chega no 2, a área é 0. Quando você está lá no 0, a área é 0. Quando está aqui no meio, próximo disso, ó, não necessariamente no meio, ó, porque o meio seria no x igual a 1, poderíamos pensar assim, né? Você tem aqui, ó, 4. E aí depois para cá é menos de 4 e para cá também. Então a gente pode inferir que a solução nossa é 4. Mas isso não é uma demonstração. Nós estamos vendo no GeoGebra que aparentemente vale 4. Vamos para o exercício. Vamos discutir isso. Então, esse x que está variando, ele pode coincidir até 2 e pode ir até 0. Então, o nosso domínio da função, essa é a nossa função, né? Pensando na positiva, onde o domínio é x pertencente a 0 e 2. O domínio da função é esse intervalo fechado, 0 e 2. E aí nós podemos pensar na função área, que seria o seguinte, ó, área de x
A área do retângulo é base vezes altura. Nós temos essa medida aqui, que vale x, e essa medida aqui, que por simetria, esse ponto é menos x. Então, você tem x com x em módulo, tá? 2x. Beleza? É a base do retângulo. Vezes a altura. A altura é o y. Mas esse y, gente, que seria esse ponto aqui, ele tem que... Quais coordenadas desse ponto? X, que é o x que está variando, e dado um x, ele tem um y. E esse y, ele é calculado por essa expressão aqui, ó. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Pois eu sei que esse ponto está na semicircunferência de raio 2. Então, a gente pode escrever assim, ó. A de x é igual a 2x vezes a raiz de 4 menos x ao quadrado. Pronto. E o domínio da função é o intervalo fechado ilimitado, 0 e 2. Agora, vamos para um próximo slide e discutir isso daqui, tá bom? Então, bora lá. Agora, nós temos, então, a nossa a de x como sendo 2 vezes x vezes a raiz de 4 menos x ao quadrado. Nós vamos derivar isso. Para derivar, é bom colocar isso em forma de potência. Então, vamos escrever também em forma de potência. Isso é igual a 2x vezes 4 menos x ao quadrado elevado a meio. Beleza? Agora, vamos fazer a nossa derivada. Então, a linha de x é igual a quem? Aqui nós vamos utilizar a derivada do produto. Nós temos aqui, ó, o nosso u, se eu chamar o 2x de u, e aqui tudo, ó, é o nosso v, tá? E a derivada do produto é u' vezes v mais u vezes v'. Então, se deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vamos fazer isso. Então, derivada do primeiro, 2x, vai ficar 2, certo? Vezes o v. O v, que é isso daqui, é a mesma coisa que isso daqui. Então, a gente vai deixar em forma de raiz. Raiz de 4 menos x ao quadrado. Colocar em forma de potência é bom quando você for derivar, que é o que vai acontecer agora. Mais o u, ou seja, mantém o primeiro, que é 2x, vezes a derivada do segundo. Então, nós vamos fazer a derivada, gente, lembrando que isso daqui pode ser pensado como uma função composta. Então, a gente vai utilizar a regra da cadeia. Faz a derivada, 1 sobre 2 dá um tombo, passa multiplicando aqui. Então, nós temos 1 sobre 2 vezes 4 menos x ao quadrado, meio menos 1. A do expoente, você subtrai 1. 1 sobre 2 menos 1 dá menos 1 sobre 2, ó, menos meio, já coloquei. Vezes a derivada de dentro. A derivada de 4 é 0 e a derivada de menos x ao quadrado é o quê? Menos 2x. Então, está feito aqui. Beleza, pessoal? 2 dividido por 2, você pode cancelar. E se você quiser, você já pode igualar a 0. Gente, por que igualando a 0? Porque nós vamos encontrar os pontos críticos da função, que é a sua derivada igual a 0. Beleza. Aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o seguinte, 2 vezes raiz de 4 menos x ao quadrado. E agora, o que nós temos? Mais vezes 1 vezes essa expressão vezes menos 2x. Então, mais com menos é um menos, que eu já vou colocar. Esse x aqui no numerador, ó, esse x aqui vezes esse 2x. Isso dá 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E o menos já tem aqui. Dividido por... Aqui, gente, primeiro eu vou apagar essa coisa aqui. E agora é o seguinte, ó. Esse 4 menos x ao quadrado elevado a menos meio, nós vamos utilizar a propriedade que é o seguinte. A elevado a menos n, isso aqui é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, o expoente está negativo, a gente vai fazer com que ele venha para o denominador com expoente positivo. Então, vai ficar aqui, ó, 4 menos x ao quadrado elevado a meio. Só que aí nós já vamos colocar em forma de raiz. Beleza? Então, colocando já em forma de raiz, o que vai dar? Vai dar o seguinte, vai dar raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Isso tudo igual a 0. Aqui você pode, menos passa para lá, mais,
está dividindo por raiz quadrada de 4 menos x quadrado, passa multiplicando. Tanto faz como você vai fazer aqui, ó. Então, é menos, passou para cá, mais, está dividindo pela raiz, passa multiplicando. Como você tem essa raiz vezes essa raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado. Quadrado com raiz corta, então vai ficar 4 menos x quadrado. Beleza? Então, a gente já vai fazer isso. Ah, você prefere fazer o mínimo aqui, ó, colocar sobre 1 faz mínimo. Não tem problema, vai dar a mesma coisa. Então, nós temos, na verdade, o quê? 2 vezes 4 menos x ao quadrado, beleza? Menos o 2x ao quadrado, ou igual a 2x quadrado. Tanto faz como você pensou aqui, ó. 2x ao quadrado igual a 0. Olha, gente, essa equação é uma equação que nós temos. 2 vezes 4 fazendo distributiva, dá 8. E 2 vezes o menos 2x quadrado dá menos 2x ao quadrado, com menos 2x ao quadrado igual a 0. Equação do segundo grau incompleta, ó, facinho de resolver. Menos 4 veio para cá, dá mais 4. 4x quadrado, está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos o quê? X ao quadrado igual a 8 dividido por 4. E isso aqui é igual a 2. Isso implica, então, que meu x é igual mais ou menos raiz quadrada de 2. Como o domínio da função... Deixa eu apagar isso aqui, ó, e colocar para a gente. Como o domínio da função, como nós estamos pensando que o x pertence de 0 a 2, nós vamos considerar apenas o x igual a raiz quadrada de 2. Na verdade, são simétricos. Raiz de 2 menos raiz de 2, que são os pontos simétricos lá do retângulo, certo? Aqui seria a raiz de 2, aqui seria o menos raiz de 2. Aqui está o eixo y. Foi isso que nós encontramos. Então, gente... Aqui, para a gente verificar se esse ponto é de máximo ou de mínimo, nós teríamos que fazer o teste da segunda derivada. Mas como nós sabemos que o intervalo é fechado e limitado, nós garantimos que tem um máximo e um mínimo. Então, basta você substituir. Substituir o ponto crítico e substituir os extremos. Então, vamos lá, gente. Ao substituir, ó, a de 0... Vamos substituir os extremos primeiro. Quando você substitui o 0, aqui ó, na função, 2 vezes 0 é 0. Então, isso vai ser 0. Isso é igual a 0. E a gente viu na animação que a área era 0. Agora, quando você substitui o 2, a gente viu também na animação que é 0. E realmente é, porque se eu substituir o 2 aqui, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0, raiz quadrada de 0 é 0, isso é 0. Agora, se você substitui a de raiz quadrada de 2, o que você tem aqui? Você tem raiz de 2, ó. Você tem a de raiz de 2, que é igual a 2 vezes raiz de 2, certo? Vezes o quê? O 4 menos x ao quadrado. O x sendo raiz de 2 ao quadrado com raiz corta fica 2. Então, fica 4 menos 2. Então, vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado com raiz corta fica 2. Ou seja, isso daqui é 4. Ou seja, bateu até com o valor lá que nós tínhamos encontrado no GeoGebra. Mas agora nós fizemos a demonstração, porque isso aqui é uma função contínua, então tudo isso que a gente fez está valendo. Então nós demonstramos de fato que a área máxima valendo 4, e quais são suas dimensões? Suas dimensões é quando x é igual a raiz de 2. E o y? O y é a raiz quadrada de 4 menos o seu x ao quadrado. Quando você coloca a raiz de 2 no x, nós já vimos que dá raiz de 2. Então, o retângulo, ele possui área máxima quando você tem altura raiz de 2. Lembra que tem que dobrar? Raiz de 2 é só esse cara. Então, a minha base é 2 raiz de 2. Resposta. A área máxima igual a 4 e suas dimensões são 2 raiz de 2 e altura raiz de 2. Beleza? Qualquer coisa, escreva nos comentários ou me mande um e-mail e tamo junto, pessoal. Um grande abraço. Tchau!